Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Júlio César da Costa, sou treinador de atletismo daqui do Vale do Ribeira e é um prazer estar aqui hoje no Sesc Verão para falar um pouquinho sobre nossa trajetória no esporte que nos projetou, no esporte que abriu todas as perspectivas para que a gente pudesse estar hoje como educador, como ex-atleta, né? E a minha história e a história do Rogério são histórias que caminham juntos, né? Para quem não sabe, o Rogério foi um aluno meu, foi um atleta que eu descobri quando ele tinha 16 anos. E um pouquinho dessa trajetória eu vou contar contando a minha própria história. Bom, eu nasci em Miracatu e, como todo jovem, tinha sempre aquela predileção pelo esporte. Fui descoberto por um professor de educação física chamado Paulo Hirofumi Ichioka, que um dia me fez a proposta de experimentar o atletismo. Eu gostava de jogar futebol, gostava de jogar basquete e tinha uma impulsão privilegiada e experimentei o salto triplo. E fui ganhando competições escolares, ganhei todas as fases de jogos escolares em São Paulo, fui campeão brasileiro escolar no JEBs e a partir de então fui observado por um treinador lá da cidade de Cubatão chamado professor Roberto Dick, que fez uma proposta para que eu integrasse um projeto numa equipe em formação lá na cidade de Cubatão. E eu peguei a geração de ouro de Cubatão e o professor Dick me ofereceu uma bolsa de estudo na FEFES, né, Faculdade de Educação Física de Santos. Eu já tinha terminado o ensino médio na minha cidade, é lógico que aquele jovem que nunca tinha saído do Vale do Ribeira. Minha mãe me acompanhou lá e falou: professor, você cuida do meu filho aqui. E o professor Dick me acolheu como se eu fosse um filho dele, me fez estudar e eu me tornei campeão paulista, brasileiro, bicampeão sul-americano, várias vezes campeão dos Jogos Abertos, Jogos Regionais, medalhista do Troféu Brasil. E só não tive o privilégio desses dois grandes atletas que estão aqui comigo, que é o Rogério e a Rose, que é uma ilustre, né, hoje aqui, de ter disputado os Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais. Fora isso, eu estive em todas essas competições. Mas, como a vida essa dinâmica, eu voltei para o Vale. Quando eu deixo de ser atleta, eu volto para o Vale do Ribeira e, a convite de um prefeito de Juquiá chamado Douglas Tamada, que ele tinha recém-inaugurado um espaço em Juquiá chamado Vila Olímpica, e ele era um apaixonado por atletismo. E ele queria que alguém iniciasse um projeto de atletismo. Foi lá que eu comecei com 3 atletas, e a equipe foi aumentando, até que um dia apareceu lá um menino que jogava futebol lá no time de Juquiá, e eu observei esse garoto e eu vi que ele saltava muito. Ele chegava muito rápido nas bolas e ele tinha uma impulsão também fora do comum. Esse menino era nada mais, nada menos do que Rogério da Silva Bispo. E eu falei: Rogério, se você quer ser protagonista no esporte, larga esse futebol e acredita no atletismo. Fizemos um teste de velocidade, fizemos um teste de impulsão vertical, horizontal. Eu falei: você não é goleiro, você é um saltador. E fui colocando isso na cabeça dele. Em um ano, Rogério se tornou um dos maiores atletas de São Paulo e a sua trajetória está aí, né? Ele é o atleta que mais saltou acima de 8 metros na história do atletismo brasileiro. Ele está top 5 no ranking de todos os tempos do salto em distância. E é recordista brasileiro
sub-23, o recorde que já vai durando quase 20 anos. Né? Então o Rogério teve uma carreira fantástica. Só que a nossa trajetória como treinador não teve só o Rogério, né? Nós somos, dentro desse trabalho lá em Juquiá, fomos revelando outros atletas, arremessadores, lançadores, e tudo com muita dificuldade, porque nós revelávamos os atletas, mas nós não tínhamos um clube, né, que representasse a região. Todos os nossos esforços, todos os nossos trabalhos, eles acabavam perdendo um pouquinho de vitrine, porque a gente se filiava a clubes que não eram da região, né? Nós primeiro fizemos essa conexão com Cubatão, depois fizemos com Itapetininga, depois fizemos com Iema, depois fizemos com Bragantina, e até que chegou um momento que nós conseguimos unir várias forças aqui no Vale do Ribeira e conseguimos fundar um clube que foi o primeiro clube de atletismo do Vale do Ribeira, que foi o ADC Clube, com sede em Cajati. E o ADC foi palco para uma série de garotos aí que se transformaram em campeões paulistas, brasileiros e sul-americanos, que é o caso do Arnaldo Covales, que é um atleta da prova do Decathlon, que também está aqui hoje, certo? Então foi essa minha breve apresentação, um apanhado geral assim de como foi a minha trajetória e de como que o Rogério, nós temos essa cumplicidade dentro da nossa vida. Muito boa noite a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui na minha região novamente. Meu nome é Rogério Bispo. Sou nascido e criado em Juquiá, cidade aqui vizinha, e fui atleta do salto à distância, tricampeão sul-americano, recordista brasileiro sub-23, campeão mundial militar. Estive aí em grandes eventos esportivos, mas quando eu tô com o Júlio, assim, é muito difícil começar a falar, porque a gente começa a lembrar de muita coisa, a gente acaba me emocionando, e eu sempre gosto de começar agradecendo, Júlio, por tudo que você fez por mim, tá? Por tudo que você representa para mim, para todos os jovens que têm a oportunidade de fazer um trabalho contigo. Muito obrigado mesmo. E antes de continuar também a minha fala, eu gostaria de pedir uma salva de palmas, que não é todo dia, não é qualquer lugar que tem o privilégio de ter a presença de uma medalhista olímpica, Rosemar Coelho. Que é fonte de inspiração para todos nós. Rose, muito obrigado por tudo também. Lá no início da minha carreira, você sempre vinha com conselhos, você já era um atleta de alto rendimento e me ajudou muito mesmo nas horas de nervosismo e incentivando. Muito obrigado. Então, eu tive uma carreira muito vitoriosa dentro do atletismo. Comecei em Juquiá, uma pista esburacada, mas tinha lá um grande mentor, né? Um grande... eu gosto de falar que o Júlio é um construtor de cidadãos, né? Então, a minha cidadania ela foi forjada pelo atletismo, né? O esporte. Então, tudo que eu tenho, assim, o mínimo, as coisas mais pequenas que eu conquistei foram as medalhas, os recordes. Acho que o esporte ele tem esse poder, né, de elevar, né, primeiro de nos igualar, né? Não importa o nível que você esteja, né? Você está ali, é uma raia para você, uma raia para o Usain Bolt. Você vai correr os mesmos 100 metros que ele. Ele vai correr mais rápido, mas você teve a oportunidade. Então, eu me apaixonei pelo atletismo por causa disso, que dependia somente do meu esforço, né? Então, como o Júlio mencionou, no futebol era um pouco mais difícil, né? Eu não era tão ruim, Júlio, até que eu era um bom goleiro. Mas o Júlio me convenceu, assim, que
as coisas poderiam ser mais rápidas no atletismo. Né, o Júlio nunca falou para eu largar o futebol, assim, deixa o futebol. O Júlio sempre incentivou todo mundo a fazer o que, se você tem um sonho, você tem que seguir. Mas ele também disse que a gente precisa experimentar, né, várias coisas boas que o mundo nos oferece, né, e ali o atletismo era uma dessas coisas, né, só que eu me apaixonei, como eu disse, e fiquei, tudo aconteceu muito rápido. Em pouco tempo eu estava indo para São Paulo, treinar numa estrutura excepcional, com um treinador muito bom, que é o Nélio Moura e a Tânia Moura, são um casal de treinadores que são multimedalistas olímpicos, então eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, porque o Júlio também, em determinado momento, ele disse, olha, agora é hora de você alçar seus voos. Então o Júlio teve muita humildade. Então o Júlio, ele não pensou na projeção dele como treinador. Ele já sabia o que eu poderia fazer enquanto atleta, porque ele foi um grande atleta. Então ele não pensou nele, assim, de, vou segurar esse atleta aqui para eu também colher alguma coisa como treinador, pegar uma seleção e etc. Ele foi de uma humildade, de uma sensibilidade, assim, de entendendo que talvez aquela fosse a minha grande oportunidade de mudar de vida, né? Em todos os sentidos. E essa atitude do Júlio deixou uma grande lição na minha vida também. Às vezes você tem que pensar não em si próprio, mas no próximo, e acreditar que boas ações vão gerar boas ações para as pessoas, vão gerar boas ações para você. Em algum momento vai gerar boas ações. E eu fiquei muito feliz mesmo, assim, acho que mais feliz do que quando eu fui convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez, quando o Júlio foi convocado para a Seleção Brasileira para acompanhar o Arnaldo, que está aí. Gostaria de pedir uma salva de palmas também. O Arnaldo, campeão sul-americano, treinando no Vale do Ribeira. Eu fui campeão sul-americano, eu já não treinava mais no Vale. Então, o Arnaldo, o grande título que ele conquistou foi feito todo no Vale do Ribeira. Tá? Então, e com o Júlio. E numa prova combinada. Então, assim, o Vale do Ribeira não é um lugar que é de saltador ou de velocista. Em várias provas já tiveram atletas do Vale do Ribeira que se destacaram, seja nas provas de salto, nas provas de velocidade, nas provas combinadas, tem também nas provas de arremesso agora. Tem um atleta que é muito promissor, que é o Pedro, né, Júlio? O Montanha que está aí, salva de palmas também. Guarde bem esse nome que com certeza daqui a algum tempo ele vai ser um dos que vão estar sentados aqui também contando um pouco da sua história. Agora voltando um pouquinho para a minha, né? Uma das coisas boas que o esporte me deu foi ter a oportunidade de fazer uma faculdade. Então, sou formado em Relações Internacionais. Não é comum, né? Normalmente os atletas optam por... Tá uma questão de proximidade, né? Áreas relacionadas ao esporte, educação física, fisioterapia, nutrição. Eu escolhi essa área, mas com muita convicção, porque eu queria atuar na gestão esportiva. Eu sentia que a gestão esportiva precisava de mais atletas, né? De mais atletas na gestão, né? Talvez que entenda um pouco mais assim do dia a dia do atleta, do que o atleta precisa, do que o atleta conversa ali nos corredores de hotéis, nos ônibus, nas viagens, né? E foi uma decisão muito assertiva, né? Porque anos depois, quando eu me aposentei, né, isso em 2016, eu recebi o convite, né, para ser o gestor esportivo, o secretário de esporte em Juquiá, né, no lugar onde eu comecei, onde eu tive meu primeiro contato com o atletismo. Eu tive a oportunidade de ter uma experiência na gestão. E foi uma grande escola, assim, foi uma oportunidade ímpar, né? E que me fez chegar
na gestão da Federação Paulista de Atletismo, que é a maior federação de atletismo do Brasil, né? Que tem o maior calendário, aqui tem um papel fundamental para a preparação de muitos dos atletas que chegam aos Jogos Olímpicos, Mundiais. Então, eu fui um atleta beneficiado pelo calendário da federação e hoje eu tenho a oportunidade de ajudar a construir esse calendário, fazer essa gestão, de proporcionar algumas melhorias, né, para que os atletas possam ter melhores condições de alcançar os seus resultados. E felizmente a gente tem feito um trabalho muito legal e que é motivo de orgulho, né, para todos nós. E é mais uma amostra assim de que quero fazer mais uma menção também aqui. Acabou de hoje professor Manuel Pires foi presidente também da Federação Paulista de Atletismo, um grande ícone do atletismo brasileiro. Acho que 99,9% das pistas de atletismo construídas no Brasil passaram pelas mãos dele, brilhantes. Professor, uma honra tê-lo aqui, prestigiando a gente. Muito obrigado. Então, olha quanta gente importante no Vale do Ribeira, né? Muito, muito legal isso. Então é motivo de orgulho, né? Alguém do Vale que chega nos locais importantes de decisão. Então, uma das mensagens que a gente quer deixar hoje aqui é que, principalmente para os mais jovens, é que nós podemos ocupar os espaços, mesmo a gente sendo de cidades pequenas, né? O Vale do Ribeira inteiro aí tem um pouco mais de 500 mil pessoas, mas a gente tem uma qualidade, a gente fazendo recorte para o esporte, a gente tem uma qualidade esportiva que é muito difícil da gente identificar assim, quais são as nossas competências, em qual modalidade que o Vale do Ribeira não poderia se desenvolver. Acho que em qualquer modalidade. Não sei se é por causa da miscigenação que tem na região. Aí o Júlio, que é historiador aqui também da região, talvez possa explicar isso um pouco mais para frente. Mas é muito talento reunido, não somente na parte física, técnica, mas a parte também intelectual. Né? Tem grandes nomes aí, é claro, não vem ao caso a gente estar aqui falando sobre esporte, mas... E a gente precisa fortalecer esse pertencimento, né, dos cidadãos do Vale do Ribeira, de ter orgulho de serem do Vale do Ribeira. Porque eu tenho orgulho de ser do Vale do Ribeira, eu sempre falei de onde eu sou. Né? Hoje, pelo menos no atletismo, as pessoas sabem onde fica Juquiá, né? De tanto que a gente fala. Então, essa é um pouquinho da nossa história. A gente vai bater um papo aqui também para falar um pouco mais sobre essa trajetória, mas é isso. Acho que deu para conhecer um pouquinho do meu caminho até aqui. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de registrar a presença do Milton Filho, que é o presidente do nosso clube, né? Um entusiasta e uma pessoa fantástica que foi um dos responsáveis, né, para que a gente pudesse concretizar esse sonho de ter uma equipe federada, né, no Vale do Ribeira, que foi algo que mudou a cara, né, do atletismo na nossa região. E toda a nossa trajetória, gente, eu acho que a gente lança essa discussão a respeito do papel. Qual é o papel da educação? Qual é o papel do educador dentro desse universo do esporte de alto rendimento? Né? Se a gente for pensar aqui, quantos títulos nacionais nós temos hoje aqui nesse auditório? Hein, Rogério? Isso aí. Bom, eu tenho 8 títulos. Você tem quanto, Rose? Rose, quantos títulos nacionais? Mas só adulto ou de todas as categorias? De todas as categorias. Mais de 10. Eu também beiro os 10. Aí nós temos lá o Guilherme, vice-campeão brasileiro do salto triplo. Levanta aí, Guilherme. Salva de palmas também para o Guilherme.
vice-campeão brasileiro do salto triplo. Nós temos o Rian Lima aí, campeão paulista do 100 metros, atleta mais veloz do Vale do Ribeira no momento. Nós temos aí o Pedro, medalhista brasileiro do arremesso do peso. Está entre os 3 melhores no ranking nacional. Temos o Arnaldo Covales, campeão brasileiro, paulista brasileiro sul-americano do decathlon de Piá. Temos o Felipe aí, que é um aspirante a campeão. E eu não estou vendo a Lia? Temos a Lia também, que foi uma excelente atleta. Está escondidinha ali, onde está a Lia. Aqui, uma salva de palmas para a Lia. Gente, e obviamente que a estrela maior, a Rosemar Coelho, que foi medalhista olímpica. Mas a gente faz essa análise para que vocês entendam o tanto de talento que o atletismo revelou no Vale do Ribeira, numa região que não tem uma pista oficial de atletismo. Nós temos campeões paulistas, brasileiros, sul-americanos, de ibero-americano, campeão pan-americano, campeão mundial e medalhistas olímpicos, sem ter sequer uma pista oficial de atletismo. Então, como o Rogério já estava falando, nós temos um DNA de atletismo, não é verdade? Né? E qual que é o papel do poder público? Por que o poder público não consegue enxergar o atletismo como essa ferramenta de protagonismo, como nós já enxergamos isso há mais de 30 anos atrás? Né? Quando eu deixei de ser atleta, que eu voltei para o Vale do Ribeira, qual que era meu único objetivo? Devolver para o atletismo tudo aquilo que o atletismo me deu. Eu era um menino pobre, de família humilde, que mal tinha saído do Vale do Ribeira. Tive a oportunidade de fazer faculdade, tive a oportunidade de viajar por vários lugares e conhecer grandes mestres nesse esporte que me deram uma visão educacional multi. Tudo que eu aprendi e tudo que eu pratico hoje,
professores que são visionários, que são sonhadores. Eu trabalho 9 horas numa escola PEI, entro às 7, saio às 16. Das 16, se for na minha casa, eu troco de roupa, pego o meu carro, vou para uma pista. Entro nessa pista das 16h30, vou até a noite. Voluntário. E já revelei campeões paulistas, brasileiros e sul-americanos. E não estou reclamando disso, mas eu estou falando que, em pleno século XXI, nós estamos desperdiçando potenciais. Né, Rogério? Com certeza. Essa é uma questão social até, né? Que ela é do Vale, ela é nacional, né? A gente estamos esperançosos aí com o novo sistema nacional do desporto, né? Que acabou de entrar em vigor, mas vai demorar um tempo ainda para ter o formato que a gente espera, né? Nós que somos do esporte, que participamos mais da parte da gestão. Mas falta muito isso. A escola está muito distante do esporte, né? A escola está muito distante do esporte. Eu tive contato com o esporte na escola muito por conta da abnegação dos professores do que por ser uma política pública de Estado, de que o esporte tem que ser passado da maneira correta, né? Ele tem que ser ensinado da maneira correta. Então, houve até um tempo que nós éramos... os professores não eram estimulados a passar nada que fizesse referência à competição, assim, né? E eu acho que a competição é um grande aprendizado na vida de qualquer pessoa, porque você lida com frustrações das derrotas, você precisa lidar também com a vitória, porque quem vence também a todo momento também não pode trazer coisas que são negativas para o ser humano. Não, claro que vencer é sempre bom, mas acho que vencer demais também... Então, você acaba aprendendo muito com o esporte, né? Eu aprendi muito, porque a gente, para conquistar todos esses títulos que nós temos, a gente perdeu... Eu, particularmente, eu perdi muito mais do que eu ganhei. Muito mais, sim. Não consigo contar quantas vezes eu perdi. Quantas vezes eu ganhei, sim. Só que todas as vezes eu busquei a vitória. Então, é o processo de busca que faz com que o esporte seja importante na nossa vida e nos ensine a ter muita resiliência. Poucas coisas na minha vida assim, que acontecem no dia a dia, e isso acontece com todo mundo, poucas coisas que acontecem são coisas que eu nunca passei dentro do esporte, assim, fazendo uma comparação, né? Falei, poxa, como que eu lidei com isso, com uma frustração assim quando eu era no esporte? Como que eu fazia? Né? E eu ia lá no outro dia e treinava de novo, né? Então a gente aprende a praticar muita resiliência, né? E eu não vejo isso como algo negativo na vida das pessoas, né? A gente vê, né, principalmente a depressão, né? Atingindo muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, né? E você vê como que a experiência que a gente tem no esporte, a gente vivencia coisas que combatem isso, tá? Que combatem isso. Então, assim, dentro da escola seria uma ótima oportunidade, assim como as grandes potências olímpicas, todo mundo tem o primeiro contato com o esporte na escola. E aquela coisa, né, Rogério, que, por um outro lado, nós somos inibidos a trabalhar com excesso de especialização, com especialização precoce ou com excesso de competição. Só que a escola, a todo momento, está falando de protagonismo, né? E é algo que nós já estamos falando isso desde lá do final dos anos 90. Porque qual que é o nosso projeto com o atletismo? Obviamente que nós sabemos que Rogério Bispo é um só, Rosemar é um só, é uma só, né? São diamantes que a gente precisa trabalhar muito, muito, muito para descobri-los. Mas o que é o importante, né? Que essas pessoas elas se localizem no seu território, que elas
busquem a sua identidade através do esporte, né? Que uma criança que consegue viajar, uma criança que consegue conhecer outros lugares, que consegue ter essa vivência através de um esporte individual que é coletivo, né? O atletismo, apesar de ser um esporte individual, ele tem um sentido de coletividade muito grande, de união, das pessoas serem coletivas, de se ajudar muito, né? E qual que é esse objetivo nosso, né? De fazer com que cada jovem do Vale do Ribeira tenha a oportunidade de ter um Bolsa Atleta, que é algo fantástico, né? Nós temos aí quantos atletas bolsistas através da sua performance, né? Através do seu protagonismo. E óbvio que isso envolve o quê? Envolve trabalho, envolve dinâmica, envolve treinamento e envolve frustração. É óbvio, tudo na nossa vida vai envolver essa engrenagem, né? E o esporte, ele é o quê? É essa engrenagem que vai fazer com que você tenha essa experiência, né? Que vai valer na sua vida, né? No seu trabalho, na profissão que você vai escolher, você vai ter que trabalhar com tudo isso e você vai ter que competir. É uma eterna competição. Sim, é isso. Só para complementar. O esporte, ele te ensina que tudo na vida você tem que passar por processos, né? Então, quando você entende isso, essa questão de você ter que passar por processo, você construir algo, né? Por exemplo, a primeira vez que eu passei com uma psicóloga, que ela pediu para eu projetar os meus próximos 10 anos, eu fiquei... Mas quando eu aprendi a fazer isso, eu uso isso sempre. Eu projeto sempre meus próximos 10 anos, 5 anos. Projetar os 10, mas primeiro você precisa projetar o próximo mês, o próximo semestre, o próximo ano. E isso não é uma questão que você vá conquistar o seu objetivo, mas com certeza você vai chegar muito próximo e você vai entender aonde que você errou, aonde que você pode melhorar, e você vai aperfeiçoando, mas você tem um objetivo, né? Então, isso eu aprendi dentro do esporte e eu trago para a minha vida. Então, todas as coisas que eu conquisto, eu sei que vai levar um tempo, nada vai cair do céu. Eu sei que eu vou ter que trabalhar muito, mas eu não posso trabalhar de maneira desorganizada. Eu tenho que trabalhar de maneira organizada. Então, é isso que o Júlio trouxe. Acontece no esporte, acontece na vida. Então, são coisas assim que a gente gostaria de estar compartilhando hoje, né? Até quando a gente conversou, né, Júlia, como que a gente vai interagir com o pessoal, assim, para, né, para deixar uma... Não antes que falar que eu saltei 8,32, que é daqui lá no final. Pô, isso é performance, né? Não é qualquer pessoa que tem essa capacidade, né? Realmente eu fui um privilegiado. Mas falar disso, né? Aonde que eu cheguei dentro do esporte, mas as coisas que eu conquistei, que são coisas comuns a todos vocês, né? É que o meio que me proporcionou, que me deu a oportunidade de conquistar algumas coisas foi o esporte, né? Mas para todo mundo, cada um vai achar o seu caminho, as suas ferramentas para conquistar o seu grande objetivo, né? Então, tem que entender que tudo isso, quando a gente compreende que tudo isso é um processo, as coisas não vão ficar mais fáceis, mas você vai entender o porquê está difícil e vai conseguir ter ações em relação àquilo. Então, o caminho é bem por aí. Principalmente para quem é mais jovem, tenham paciência, às vezes as coisas não estão acontecendo, o treinador está falando e a gente precisa muito ouvir mais quem chegou antes da gente. No caso, eu ouvia muito o que o Júlio falava para mim. Muito mesmo. Assim, o Júlio, assim, eu sou de família humilde, a minha mãe está aqui com o meu padrasto. Acho que é a segunda vez, mãe, que você vem acompanhar assim, eu contando um pouco da minha história. Né? E a minha mãe, ela não sabia direito o que eu fazia. Ela me incentivava, mas, né, mãe, você não sabia. Ela foi ver eu competindo, porque quando eu morava em Juquiá, eu só competia fora.
Aí a minha mãe foi me ver competir quando eu fui morar em São Paulo. E aí no começo eu morava num alojamento, então a minha mãe não podia ir, porque eu morava no alojamento e eu não tinha condições ainda de trazer minha mãe, pagar um hotel e etc. Aí quando eu pude trazer minha mãe, colocar ela no hotel e etc., a minha mãe teve o privilégio de me ver ser campeão brasileiro, né? E aí ela entendeu assim, o tamanho que eu estava. Assim, ela entendeu assim, o prestígio que eu já tinha. Assim, foi uma sensação, acho que eu nunca contei isso nem para ela, mas assim, dava para ver no olhar dela assim, o orgulho, sabe? Porque ali caiu a ficha para ela de que eu era alguém diferente, que eu era alguém especial dentro daquele meio do atletismo. Que as pessoas foram, a senhora que é mãe do bispo, né? Que aqui em Juquiá eu sou o Roger, né? E só que lá no atletismo era o bispo. E depois eu virei o Roger também para os meus amigos, eu sempre trazia os meus companheiros de treino para Juquiá, que eu falava, nossa, na minha cidade é linda, tem um monte de cachoeira, a gente consegue andar na rua, ninguém pode deixar seu carro aberto que ninguém vai roubar. Aí eles vinham e realmente todo mundo se apaixonava pelo Vale do Ribeira. A gente desbravava, a gente ia o Júlio ia muito, levava a gente numas cachoeiras para a gente conhecer. Tamanho era o nosso orgulho, né, com o Vale do Ribeira. E os caras, pô, é daqui que você saiu, cara? Eu falei, é daqui que eu saí. Né? É daqui que eu saí. Lugar lindo, né? Tinha uma pista de atletismo, tinha um treinador, um professor, um educador, que tinha o conhecimento, não tinha as ferramentas, mas criou os meios. Né? Na época que eu tinha que fazer um treino de força, e a gente não tinha uma academia para ir, o Júlio arrumou umas engrenagens de trator, com uma barra velha lá, e tinha lá 50 quilos, um exemplo. Só que 50 quilos enferrujado de engrenagem é o mesmo 50 quilos de uma barra da Eleico olímpica, cara. Entendeu? Eu estava levantando o mesmo peso. Quer dizer, funcionava. Funcionou. Né? Então o Júlio sempre ensinou isso, de eu nunca me diminuir, respeitar todo mundo, obviamente, nunca chegar com soberba em lugar nenhum, mas também entender assim, olha, você teve as mesmas condições de treinamento. Então, eu lembro de um episódio, né, Júlio? Quando o Júlio me chamou para treinar, em um mês tinha uma competição em Cubatão. Aí eu falei, vamos treinar aí, você vai lá para Cubatão. O lugar mais longe que eu tinha ido no futebol era, acho que Jacupiranga, jogar. Nunca tinha ido para São Paulo, nunca tinha ido para Santos. Então, assim, ele me levou para Cubatão. Aí eu ganhei a competição. Né? Ele falou, olha, você ganhou do pessoal da Baixada Santista. Aí aquilo já me deu uma... Né? Aí a gente tinha uma competição em Assis, que era 3 meses depois, né, Júlio? Aí ele falou, agora vamos nos preparar, porque lá em Assis, para você ganhar uma medalha, você vai ter que melhorar quase 1 metro a sua marca. Aí, nessa época, assim, vale a pena a gente elogiar também, assim, o Júlio falou de ações do poder público, né? Então, a vinda da Vila Olímpica foi uma ação de gestão pública, né, que me impactou, particularmente me impactou muito, né? Então, assim, e tinha um prefeito lá que ele fazia atletismo. O Douglas Samada, ele fazia atletismo. Então, ele me deu a minha primeira sapatilha. E quando a gente se classificou para a final em Assis, ele fez questão de ele mesmo levar a gente. O prefeito foi dirigindo, né, mãe? Foi buscar lá na porta de casa, cidade pequena, né? Todo mundo ficou olhando, nossa, o prefeito foi o que aconteceu. Ele foi me buscar para levar para viajar. E longe pra caramba, Assis deu umas 7 horas de viagem, né? Aí chegou lá, a gente, na hora do congresso técnico, o Júlio pegou o ranking dos atletas e pelo ranking, assim, eu estava lá embaixo, assim, 20º alguma coisa. Só que o Júlio falou para mim, não liga para o ranking, que você está preparado para brigar. E eu entrei lá, os caras eram maiores que eu, assim, por algum momento eu dei, aí o Júlio olhava, ele é bonzinho assim, mas ele dava umas olhadas no olho assim, vai lá, sangue no olho, sangue no... Fala, vamos lá, você tá preparado. Aí eu fiz um primeiro salto, eu já melhorei a minha marca. Só que eu saí preocupadíssimo, assim, quando eu fiz a minha primeira tentativa de salto. O salto de distância é assim, você faz 3 saltos,
Aí, se você ficar entre os 8 melhores, você faz mais 3. Então, eu fiz meu primeiro salto assim, e eu fiz uma marca aí, só que eu fiquei preocupado, o Júlio soube disso só depois. E eu, caramba, fiz, puxa, deu uma mancada aqui, né? Aí, só que quando o árbitro falou a marca, eu já tinha melhorado a minha marca, eu acho que eu tinha 6,19 m. Aí eu saltei 6,59. Só que aí o Júlio vibrou, né? Aí eu cheguei pro Júlio, eu saltei com a perna errada. Aí o Júlio... Aí ele tava feliz, mas ele já me deu uma bronca. Pô, tem que ajustar a marca. Aí no outro salto eu ajustei, aí eu fiz a minha melhor marca. Eu saltei numa pista de terra, assim, para quem é do atletismo, eu saltei quase 7 metros. E eu fui segundo nessa prova. Então, eu era o segundo melhor do estado com 4 meses de treino. E um detalhe, né? Ele perdeu pro Chinim. Pro Chinim, que é o atual recordista ainda. O Chinim, o maior nome do decathlon do Brasil, né? Então, era um atleta, assim, que depois, pô, virei amigo, assim, dele. Ele acabou indo para outra prova, né? Mas ele já era um atleta, assim, muito avançado, né? E eu conseguia... Aí, quando eu falava para os caras que eu tinha só 4 meses de treino, eles não acreditavam. Não é possível, cara. Você está saltando quase 7 metros, assim. Mas foi muito... Eu saltei muito por conta... Não sei se era medo de depois ficar ouvindo o Júlio alugar um triplex na minha cabeça ou se era porque eu acreditava. Mas, com certeza, o papel do Júlio nessa época foi importante. Eu ficava lembrando também dos perrengues. Está aqui a Terezinha, esposa do Júlio. Terezinha, muito obrigado também por tudo. A gente, para ir competir... O Júlio mora em Miracatu. Então, eu ia para casa do Júlio, dormia lá, e a gente, de madrugada, a gente ia, que tinha uns horários que a gente tinha que sair, que não tinha ônibus nesses horários. Aí a gente ia lá e ficava tentando pegar daqueles ônibus que, como que é, Princesa dos Campos, que vinha de Curitiba. Que vinha de Curitiba, né? Aí eu ficava assim, né? Eu ficava assim, o Julião tá muito confiante, né? Que os caras vão parar, né? Pô, negrão de 2 metros... Mas, pô, um moleque assim, né? Eu ficava, né? Só que sempre paravam. Assim, a gente nunca ficou... Sempre na primeira tentativa paravam, assim. Então, a gente... Acho que era muita fé, né, Júlio, também. Isso, pô, isso. Deus abençoava a gente. A gente chegava, ia para as competições. Eu lembro a primeira vez que eu encontrei a Rose. A Rose já era da melhor equipe do Brasil, que era a BMF, São Caetano. E a gente chegava lá, a gente usava umas roupas de... Na época tinha uma equipe de corrida de rua em Juquiá, né? Juquiá Runners, né? Não, tinha equipe de corrida de aventura. Corrida de aventura, exato. E eu ajudava os caras, assim, que eu tinha um atleta do Júlio que era dessa equipe, ele trabalhava, eu ajudava ele a montar bote, e eles davam as camisetas pra gente de corrida de aventura, que era aquelas camisas que você usa com colete, né? Então ficava larga, assim. E eu tava nerigando, cara. Ia lá e saltava. E isso foi em 2002. Eu comecei o atletismo no finalzinho de 2001, certo, Júlio? 2001 comecei a treinar. Aí, em 2002, em 2001 eu já fui segundo do estado. Aí, em 2002 eu fui medalhista brasileiro. Em 2003 eu fui morar em São Paulo. Então, lá, 2001, 2002, 2003. 2003 eu fui morar em São Paulo. Aí, em 2000, o primeiro contato que eu tive com o atletismo, assim, de assistir, foi a Olimpíada de Atenas. E eu lembro muito do revezamento 4x100, né? Que ganhou a prata, e o Galvão Bueno narrou aquela prova, e é prata, é prata, é prata, é prata, é prata. E, pô, eu vi os caras correndo, eu falei, poxa, isso aí é um negócio legal, acho que eu gostaria. Só que os caras eram muito fortes, né? E eu magrelo e eu jogava futebol. E aí era Claudinei Quirino, André Domingos, Vicente Lenilson e Edson Luciano. E tinha o Claudinho, que era reserva, o Claudinho e o Rafael. E aí eu comecei a acompanhar os caras, assim, né? Não tinha internet, essas coisas, mas aí a gente ia para as competições, em 2002, 2003, de vez em quando um deles competia. Eu ficava, assim, eu como todo jovem, né? Ficava alucinado, assim. Então eu fui morar em São Paulo em 2003, fui treinar com o Nélio. Aí em 2004,
eu já era o melhor saltador do Brasil na categoria sub-20. E eu acabei pegando uma seleção adulta naquele ano e eu viajei com esses 4 caras que eu tinha visto 4 anos atrás na televisão. Assim, foi assim, um momento... A Rose estava nessa seleção também, né, Rose? E foi assim, algo... Como que o esporte ele quebra barreiras assim muito rapidamente, assim, então é tudo muito rápido. Né? Eu saí de Juquiel, tinha 7 metros, 7,07 é a minha melhor marca. Aí eu treinei 6 meses lá com o Nélio e com a Tânia. E na minha segunda competição eu saltei 7,90 metros. Assim, era uma marca assim, impressionante. Assim, pra trabalho ainda do que você já tinha feito conosco. Né? E era o trabalho que eu tinha feito aqui, não foi naqueles 6 meses. E o próprio Nélio reconhecia, ele falou, você já estava preparado para saltar, é que você veio, mudou ali um pouquinho, né, de rotina de treino, você só fazia isso e é que tem muita coisa. Um pouco antes disso, eu abandonei o atletismo por um tempo, né, Júlio? Que assim, as coisas ficaram um pouco mais difíceis na minha casa, assim, que eu sempre trabalhei, assim, desde os 7 anos eu trabalhava, assim, engraxava, vendia suco de laranja, mexerica com meu avô na rodoviária. Meu avô era vendedor ambulante, né? Então eu sempre ajudei, assim, e aí por um período eu fiquei me dedicando ao esporte, aí depois as coisas ficaram um pouco difíceis e eu tive que aceitar um trabalho numa pastelaria em frente à minha escola. E aí fiquei lá trabalhando um mês, né? E aí um dia o Júlio passou lá e falou, pô, Roger, vamos acreditar em mais um tempinho, vamos treinar, que se você fazer um treino legal, você vai para São Paulo, ou você consegue um patrocínio e Júlio, poxa, eu preciso ajudar em casa, eu não ganho nada a fazer atletismo, né? Só que aí aconteceu uma coisa inusitada. O cara não me pagou, pô. O cara não me pagou. Lembra, vai do VAR? Eu não vou falar o nome, mas, pô, o cara não me pagou. E aí foi o... Só que foi o melhor calote que eu tomei na vida, porque dali eu tive a justificativa amanhã, ó, o cara não tá me pagando, eu vou treinar. O Júlio falou que se eu fizer uma competição boa, eu arrumo um patrocínio. Aí, uns 2 meses depois, eu tava ganhando o triplo do que o cara ia me pagar, porque eu consegui um patrocínio na equipe que eu tava, que era Cubatão. Um adote, né? Um adote. Aí eles me colocaram num programa chamado Adote um Atleta e o valor que eu comecei a receber era quase 3 vezes mais do que eu ia receber na pastelaria. Aí eu não precisei mais fazer outras atividades de trabalho. Você lembra disso? São tantas histórias, né, Rogério? Bom, nós estamos chegando, né, no final da nossa resenha. Gostaria de ressaltar, né, a importância de todas essas histórias dentro da nossa trajetória e falar um pouquinho da mais importante, né, que a gente consolidou esses dias, que é a consolidação do nosso instituto, que é o Instituto Dias Melhores Vale, né, que é a casa agora da nossa equipe de atletismo aqui do Vale do Ribeira. Nós deixamos de ser um simples sonho, um simples projeto, conseguimos concretizar oficialmente o nosso instituto. E esse instituto está aí para que a gente possa dar suporte para toda nessa juventude, né, Roger? Já estamos aportados lá na Federação Paulista de Atletismo, já estamos lá no Extranet, na CBAT, e esse ano o Vale do Ribeira estará representado pelo Dias Melhores Vales, que é o nosso instituto. E, simbolicamente, o Rogério vai receber aqui Obrigado, uma camiseta. Que honra, hein? Pode abrir? Pode abrir, né? Pode abrir. Ó, verde, hein? Legal, obrigado, Júlio. E agradecer a todos, agradecer principalmente ao Milton, que é o nosso presidente, né, que vem dando sempre suporte para que a gente consiga fazer tudo isso que nós estamos fazendo com esses garotos, competindo em competições a nível nacionais, que
né, é preciso ter uma logística, é preciso ter uma gestão para que a gente possa viajar. Esse ano nós estivemos, né, tivemos em Cascavel, tivemos em Cuiabá, tivemos em Aracaju, Sergipe, para ter toda essa logística para que esses atletas possam viajar, possam se hospedar. É algo que também, né, envolve um trabalho árduo, né, Milton? E nós somos treinadores, nós somos... vamos lá atrás de logística, nós vamos atrás de estudo de treinamento. Então, o atletismo acaba... a gente acaba fazendo de tudo um pouco, mas é um grande privilégio. Eu acho que o que eu gostaria de deixar a todos vocês, que eu sou um privilegiado de poder olhar nessa plateia e ver tantas pessoas que passaram por mim, que ouviram minhas palavras, que tiveram o privilégio de passar algum tempo comigo, de quando alguém sobe num pódio, vocês não têm ideia do que passa na minha cabeça, né? De quantas coisas que a gente pode... Que acho que o maior dom que Deus pode dar para uma pessoa é o dom de você poder doar-se a alguém, né? Então, acho que eu não... E essa é a minha medalha, né? A minha maior medalha é essa. É o fato de eu poder chegar em qualquer lugar desse Brasil e ser reconhecido por ser alguém do atletismo. E alguém do bem, né? Alguém que se dá sem querer nada em troca. Muito obrigado.